permanecer. Nós fizemos o uso do Salmo 129, verso de número 6, em que o salmista Davi ele compara os inimigos de Sião como a erva plantada junto ou nos telhados, que seca antes de crescer. E Deus nos deu uma palavra pastoral a fim de que a nossa atenção foi chamada, convidada a criarmos raízes, e o Senhor nos deu conselhos para permanecer. Hoje estamos em um culto de família, e o Espírito Santo de alguma forma colocou em meu coração para falarmos parcialmente sobre a família de Ló. E a ordem, a palavra, a frase imperativa do Senhor Jesus é esta, a qual lemos juntos esta noite: lembrai-vos da mulher de Ló. E o Senhor tem uma palavra para a gente, e nós vamos extrair desta família conselhos imprescindíveis para permanecer, para continuarmos na caminhada sem olharmos para trás. O contexto histórico ou momentâneo que envolve esta frase do Senhor Jesus, uma frase, repito, imperativa: lembrai-vos da mulher de Ló, se sucede a partir do momento em que Jesus volta a Jerusalém. E nesse retorno, ou nesta visita que Jesus faria em Jerusalém, Andréia, ele passa por Samaria, passa pela Galileia. E quem passa por Samaria e Galileia para subir, para ir a Jerusalém, ele vai pegar um caminho de subida. Então Jesus sobe para Jerusalém, porque geograficamente Jerusalém está elevada, geograficamente falando, ao nível de Samaria e da Galileia. E nesse percurso Jesus encontra com 10 leprosos. Jesus os cura, Silvano, cura todos os 10 leprosos. Um episódio muito pregado, pastor Jean, porque após os 10 serem curados, somente um volta para agradecer. E Jesus faz uma pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Porque só este estrangeiro, este samaritano, vem para agradecer. E ali, aquele que volta para agradecer recebe uma transformação extraordinária, perdão dos seus pecados. Mas logo em seguida, os fariseus o interrogam, dizendo sobre a característica do reino de Deus. Quando virá, quando chegará a nós o reino de Deus? Com certeza, pela resposta que Jesus entrega, Oswaldo, eles queriam algo surpreendente, grandioso, algo de uma performance elevada, de nível elevado, e Jesus os respondem dizendo: o reino de Deus não consiste em aparência. O reino de Deus é autenticidade, o reino de Deus é simplicidade, o reino de Deus é entrega, não é aparência. Deus não atenta para a aparência, Ele atenta para o coração. Logo em seguida, os discípulos conversam com Jesus, e Jesus traz aos discípulos uma fala que envolve os últimos dias. Jesus começa a descrever
como seriam os dias que antecederia a sua volta. Então Jesus fala para eles, muitos vão dizer, ele aqui, ele ali. Não vá, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a volta ou a vinda do Filho do Homem. Gente, você crê que Jesus está voltando? Nós cremos piamente que, gente, desculpe, mas eu não consigo ter uma mentalidade diferente disso, Marcos. Este pode ser o último culto. Esta pode ser a última mensagem, ou que às vezes possamos ouvir parcialmente esta mensagem. Imagine se Jesus arrebatar a sua igreja agora. Que alegria para nós. E aí Jesus começa a trazer informações aos seus discípulos sobre a sua vinda. E ele compara a sua vinda como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. O pecado da nação subiu às narinas de Deus como um odor, como um cheiro horrível. E Deus se arrepende, Paulo. A pecaminosidade se alastrou tanto no coração dos seres humanos que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então ele traça ali, ele decide destruir os homens, mas no meio de tanta perversidade, no meio de corações distantes de Deus, corações gélidos, apáticos, ele encontrou o justo Noé. Aleluias. E o Senhor o poupou, trazendo a ele o projeto de uma construção de uma grande arca. E o Senhor continua dizendo, olha, também semelhantemente aos dias de Noé, aconteceu também nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e Deus os consumiu com fogo e enxofre. O juízo de Deus foi iminente para a nação na época do dilúvio. O dilúvio universal, salvando-se apenas Noé e a sua família. A cidade de Sodoma e Gomorra se desfizeram a fogo, se desfez a fogo e enxofre, e se salvou apenas Ló. A sua esposa até conseguiu sair da cidade, mas não obedeceu. Os genros até tiveram oportunidade, mas desacreditou, não valorizou a oportunidade de sair. Ló, você está louco. Rejeitaram o convite de Ló, não acreditou no juízo iminente que desceria e sucumbiria Sodoma. A mensagem é direta, não gera dúvida aos ouvintes. Quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus estava remetendo aos seus ouvintes a pensar em Gênesis capítulo de número 18, quando o anjo do Senhor se apresenta a Abraão e diz que o pecado de Sodoma e Gomorra estava cheirando mal às narinas do Senhor, portanto o Senhor decidiu destruí-los. E aí todos conhecem a história. No finalzinho do capítulo 18 de Gênesis, Abraão começa a dizer, mas meu Senhor, tu destruirias
uma cidade, o justo com o ímpio. Se lá tivesse 50 justos, o Senhor disse: eu não destruirei a cidade por amor aos 50. Mas se ela tiver 45, eu não destruirei por amor aos 45. E se ela tiver 30, eu não destruirei por amor aos 30. E se ela tiver 20, eu não destruirei por amor aos 20. E se ela tiver 10, eu não destruirei a cidade por amor aos 10. Que situação complicada. Não tinha 10 justos. Olha que extraordinário isso, o valor que tem uma vida fidedigna diante de Deus, Sara. Por 10 justos, Camila, Deus pouparia uma cidade pecadora. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir da nossa fidelidade a Deus. A nossa vida íntegra diante de Deus não é fácil. Viver uma vida íntegra, mas faz uma diferença extraordinária no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Deus procura, os olhos do Senhor procura os fiéis da terra. Quando o Senhor disse: lembrai-vos da mulher de Ló, o Senhor Jesus nos remete exatamente naquele momento em que se desenrola a história de que ao pôr do sol, ao entardecer, chegam lá os anjos do Senhor em Sodoma. Ló estava na porta da cidade. E quando Ló vê os anjos, ele se levanta e os reconhecem e oferece hospedagem. Senhores, fica na minha casa esta noite. Os anjos disseram: não, nós passaremos a noite na rua. Não, é perigoso, fica em minha casa. E Ló os hospeda. E mais à noitezinha, todos os homens, adolescentes, jovens e crianças, todos os homens de Sodoma cercam a casa de Ló e querem violentar os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Ló sai, fecha a porta sobre ele, atrás dele, e diz: olha, eu tenho 2 filhas que não conhecem homem. Eu as entregarei em vossa mão, mas não toquem nesses homens que estão comigo, respeitem a minha casa. E aqueles homens disseram o quê? Você é um estrangeiro, vem morar aqui, quer ser juiz da nossa cidade. E eles partiram para a violência física, Jó. Então os anjos do Senhor abriram a porta, recolheu Ló e os feriu de cegueira. E ali o Senhor disse: esta cidade será destruída. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás. A mensagem é exatamente essa. Não tinha dúvida. A mensagem não expressava dúvida, porque o Senhor foi direto. E neste interim, Ló estava demorando, estava procrastinando a sua saída. Quando os anjos do Senhor pegam em sua mão, pega na mão da esposa, pega na mão das filhas e expressa: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. É disso que Jesus está dizendo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eles receberam esta ordem, e ela até obedeceu parcialmente, porque saiu, embora ainda com a sua mão segura, como incentivo e com a expressão de pressa: vamos, rápido, o juiz é iminente, não demore. Estava inserido neste contexto Ló,
a sua esposa e as suas 2 filhas. Contudo, a mulher de Ló saiu de Sodoma com Ló e suas filhas. Ela obedeceu parcialmente, mas não resistiu. Sabe, eu acredito que aquela concepção que a gente tem, é só uma vez, é só um olhar. E parece que realmente é uma coisa simples. Irmãos, o desobedecer a Deus parece ser coisa simples, mas não é. O desobedecer a Deus pode nos trazer prejuízos irreparáveis. E diga-se de passagem, a obediência parcial tem nome: desobediência. A obediência parcial tem nome: desobediência. Não é apenas um último olhar, uma virada de postura física, de posição física. É um olhar que revelou o seu coração. Irmãos, nossas atitudes revelam o nosso coração. Nós precisamos aprender algumas lições com a mulher de Ló. Sabe por quê? Porque não basta sair de Sodoma, não basta obedecer parcialmente, é necessário uma entrega total. Não basta sair de Sodoma, é necessário tirar Sodoma do coração. Entendem isso? Amém. Conseguem compreender comigo? Amém. Não é necessário sair de Sodoma, é necessário sair de Sodoma e não olhar para trás. Aleluia. O Espírito do Senhor está neste lugar. Não basta caminhar, precisamos caminhar, é precioso, mas precisamos andar destemidamente, sem olhar para trás. Eu vou citar alguns versículos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que reforçam esta exigência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. E reforça a mensagem de Deus para Ló, sua esposa e suas filhas: escapa-te por tua vida, não olhem para trás. Jesus disse, Lucas registrou, Lucas capítulo 6, versículo 62, Lucas 9, 62, Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38 e 39. O justo viverá. Estão comigo? O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A ordem é imperativa para chegarmos ao propósito final, a Canaã celestial. Não podemos e não devemos olhar para trás. 1 de João, capítulo de número 2, verso de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pasmem, senhores, não é fácil não olhar para trás, principalmente no lugar que você prosperou, principalmente no lugar que você se estabeleceu casa.
Eu me lembro quando criança, a gente veio migrar para a capital, sua periferia, e a gente morava em Bourião, distrito de Itabeirinha de Mantena. Naquela época, a gente veio num caminhão 608, junto com mudança e lona, e a gente na carroceria. Quando acionou o motor do caminhão, o meu coração começou a tremer. Quando engatou a primeira marcha, que eu comecei a ver as casas ficando para trás, eu comecei a chorar copiosamente. Chorei de lá até Governador Valadares, chorando, porque estava deixando a minha terra, a minha história, partes da minha história. Às vezes a gente critica a ação desta mulher, mas quem sabe se nós estivéssemos lá, saindo de Sodoma, deixando a nossa história para trás, quem sabe nós não olharíamos também para trás. Não é fácil, mas o amor de Sodoma, o amor que estava em seu coração, uma cidade a qual o seu fruto era fruto da carne, uma cidade contaminada pelo pecado. O coração da mulher de Ló estava apegado àquela cidade, a qual ela deveria desapegar. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 13, Paulo nos dá uma aula, quando Deus disse para a gente que é tempo do novo ciclo, é tempo de caminhar, aleluia. Quem está caminhando aí, levante a mão e diga glória a Deus. É tempo de caminhar, é tempo de avançar, é tempo de andar, é tempo de marchar. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele disse: olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, não que eu tenha alcançado o nível que eu pretendo alcançar, que eu preciso alcançar, mas uma coisa sempre faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da eterna vocação em Cristo Jesus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 2. O apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Eu disse e vou repetir: ao voltar os seus olhares para trás, revela o coração apegado a Sodoma. E a gente vai aprender algumas lições com a mulher de Ló. Primeira lição: não basta sair do lugar inconveniente, o lugar que Deus não nos quer lá, o lugar que Deus já mandou sair. É preciso tirar o lugar do coração. Se Deus falou aqui, tesourinha no cordão umbilical, esta é uma das frases que a gente não gosta muito, porque quando o Guilherme foi casar lá em casa, chegamos, almoçamos naquele dia, aí ele olhou para nós e falou: agora cortou o cordão umbilical. Engano, né? A gente tem ligação de sangue, só para brincar. Mas no sentido espiritual, quando Deus nos remove de algum lugar, nós precisamos cortar o cordão umbilical. Não basta sair do lugar, é preciso tirar o coração deste lugar que Deus já ordenou que saíssemos dele. Sabe o que me lembra, pastor Jean? Números capítulo 11, versículo de número 5. O povo hebreu rejeitou o maná. Não, maná está ruim. Só maná a gente está enjoando.
Não, maná hoje, maná amanhã, maná depois. Não dá. Chega! E eles começaram a lembrar do Egito. Eles começaram a lembrar das cebolas, dos pepinos, dos peixes, do alho poró. Gente, pelo amor de Deus, uma necessidade momentânea, uma necessidade física, fez com que eles esquecessem que eles comiam bem no Egito. Não obstante, eram escravos, e Deus os tinha chamado para a liberdade. Aleluia. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e não para a escravidão. Ou seja, eles estavam caminhando, mas a mente deles ainda estava no Egito. Eles estavam vivendo um período de liberdade, mas o coração deles ainda eram escravos, dominados pelo mal. Não basta sair do lugar onde Deus não quer que nós estejamos, basta tirar este coração deste lugar. Ela saiu de Sodoma fisicamente, mas emocionalmente ela estava lá. Irmãos, ouçam-me. O apego ao passado destrói a nossa vida, destrói a nossa cidade, a nossa vida espiritual, destrói a nossa família. O apego ao passado nos prende, nos impede de caminhar. E a voz do Espírito de Deus é esta para a gente: nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. E percebem? Deus está falando conosco, não no quesito de esquecer tudo de bom que aconteceu conosco. Não, a gente precisa trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. Mas nós temos maximizado os problemas, as decepções, as frustrações. O passado não pode reger a minha vida e a sua vida. Você concorda com essa palavra? Pode levantar a mão e dizer amém. O passado pode ser atraente, mas pode nos afastar do propósito de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a nossa vida. Em terceiro lugar, eu já disse a título introdutório, a obediência parcial ainda é desobediência. E tem gente que obedece só naquilo que lhe convém. É confortável, então estou dentro. Mas quando o Senhor chama para a gente sair da zona de conforto, não dá não. Nós somos mestres disso. Obedecer naquilo que nos traz benefício, naquilo que é conveniente. Mas Deus nos chama como servos. O servo não faz a sua vontade, mas faz sim a vontade de seu Senhor. Ela caminhou obedecendo parcialmente, mas não obedeceu completamente. E a mensagem do Senhor é esta, irmão: nós precisamos entregar a vontade de Deus totalmente, ao ponto de obedecê-lo em tudo. Como é que eu sei que eu me entreguei totalmente? É quando eu obedeço completamente. É só assim. Disse, mas isso não é fácil. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Outra lição: o juízo de Deus, irmãos, ele é eminente, ele é real. Chega uma hora que a medida de Deus completa e não adianta. Ele vai pôr o anzol no nosso nariz. Ele vai derramar o juízo.
Quando chega a medida de Deus, não tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro. O juízo de Deus é real. Assim como aconteceu no dilúvio. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Haverá um dia de prestação de contas. E esse dia chegará, Marcos, ou mais cedo ou mais tarde. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A quinta lição: a salvação, a caminhada com Cristo exige decisão, obediência e perseverança. Eu vou repetir: a caminhada cristã, a salvação em Cristo Jesus exige de nós decisão. Quantos já decidiram por Ele? Amém. Exige de nós obediência incondicional e exige de nós perseverança. Não é apenas começar bem, é permanecer fiel. Não é apenas começar bem na performance, animado, mas é permanecer fiel. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 13, o mesmo contexto sobre a sua vida, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para não, irmão. Para não, irmã. Está difícil. Jerusalém é logo ali. E a vitória está condicionada àquele que perseverar até o fim. As cartas enviadas às igrejas da Ásia é ao que vencer, ao que perseverar, ao vencedor. Aleluia! E o que mais me conforta é que nós não estamos sozinhos. Em sexto lugar, o mundo não pode ser mais precioso ou valioso do que a vida eterna com Deus. Os prazeres da carne não podem ser mais importantes do que a nossa eternidade com Deus. O escritor aos Hebreus disse: preferindo antes sofrer as aflições com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmãos, vida com Cristo é novidade de vida. Não transformar de uma hora para outra, não. É de glória em glória. Para a gente entender, até ser luz perfeita. O dia não amanhece de uma vez, né, Paulo? É devagarzinho, é paulatinamente. Deus vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando a partir do momento que nós vamos entregando a nossa vida ao domínio, à obediência, ao Espírito Santo. Ele vai moldando a nossa vida. Irmãos, para finalizar, nós estamos vivendo em dias semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Ló. Distração, materialismo de forma exacerbada, pecado normalizado, perversão sexual. Eu já disse aqui que aqueles homens queriam violentar sexualmente os anjos. Perversão sexual, desejos desordenados, violência sexual, falta de limites morais. A cidade era marcada com agressividade e brutalidade, falta de respeito à vida humana. Eu estou descrevendo Sodoma e Gomorra ou estou descrevendo a sociedade atual? Não é parecido? Lembrai-vos da mulher de Ló. Como era essa cidade? O profeta Ezequiel, irmãos, quando Deus o usa para questionar e reclamar a infidelidade de Jerusalém, no capítulo 16 de Ezequiel, versículo 49 e 50, Deus disse para
para Jerusalém: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba. Eles viviam como que se não precisassem de Deus. Eles viviam sem dependência de Deus. Eram ricos, tinham celeiros abastados, porque o vale era próspero, tinha muitas sementes, muitas colheitas. Só que eles não ajudavam os necessitados e ignoravam os pobres. Não parece um retrato da nossa sociedade, Oswaldo? Isaías capítulo 3, verso 9. O aspecto do seu rosto testificava contra eles, e publicavam o seu pecado como Sodoma. Não encobrem. Eles não apenas pecavam, eles se gabavam dos seus pecados. Era assim a vida de Sodoma. Parecido ou não com a nossa sociedade? Irmãos, por isso Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhes para trás. Não negocie a sua fé. Não olhes para trás. Não negocie a sua fé. Não se apegue naquilo que Deus já mandou deixar. Vocês estão compreendendo a voz de Deus para a nossa casa, a nossa família hoje? Seguir a Cristo exige renúncia total. Não se enganem. Eu vou citar alguns personagens bíblicos para a gente terminar. A Bíblia não esconde, irmãos, as histórias tristes de pessoas que tiveram começos felizes, começos agradáveis, começos extraordinários, mas em dado momento na caminhada da fé, sabe, eles começaram a distrair-se, eles começaram a se envolver com aquilo que não deveriam envolver. Eles começaram a, não fisicamente, mas espiritualmente, Pedro, a olhar para trás. E o primeiro que eu quero citar aqui é Saul. Começou com humildade, pastor Jean. Ele não queria ser rei, não se sentia capaz de ser rei. Foi ungido pelo Senhor, foi escolhido pelos homens, mas ele foi ungido pelo Senhor, e o Espírito do Senhor se apossou dele. A sua primeira oração é a oração modelo. Se Deus hoje perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Aqueles que amam carro iriam dizer assim: eu quero uma Lamborghini. Não sei. Aqueles que gostam de iates, hein? Aqueles que gostam de dinheiro. Qual seria o nosso pedido? Não sei. Mas com certeza você deve estar pensando em algo aí, humanamente falando, impossível para responder. Mas Salomão, diante de Deus, que podia fazer qualquer coisa para ele, assim: eu lhe peço sabedoria, meu Senhor. E Deus se agradou tanto do seu pedido que Deus disse: sabe, Lucas, eu não vou te dar apenas, Salomão, sabedoria, eu vou te dar honras, eu vou te dar riquezas. Que começo extraordinário! Mas Salomão não permaneceu assim. Salomão não permaneceu com humildade. Ou seja, ele teve o seu coração dividido. Dividiu-se o seu coração. Amou muitas mulheres. Fez alianças com aquilo que não deveria aliançar. Abriu exceção para outros deuses. E teve o seu coração dividido no final da sua história. Começou bem, mas terminou mal. Saul, né? Eu estava dizendo sobre Saul. Saul teve este início extraordinário também. Começou bem, mas é conhecido como aquela frase: é melhor obedecer do que
sacrificar, porque Deus deu uma ordem: olha, extermina todos os amalequitas, todos os despojos são abomináveis, destrói tudo. O que ele fez? Ele obedeceu parcialmente, foi lá e destruiu, poupou o rei e poupou o melhor dos despojos. Resultado: Deus o rejeitou como rei. Começou bem e terminou mal. O que dizer de Sansão? Sansão, forte por fora, fraco por dentro. Talento extraordinário, força extraordinária, foi separado desde o ventre da sua mãe. Sansão, ele deveria viver uma vida pautada na renúncia e na obediência, mas ele não viveu a sua vida na renúncia e na obediência. Ele brincou com o pecado. Sabe, irmãos, chegou um momento em que Sansão, Juízes capítulo de número 16, verso 20, pastor Jean, é o versículo mais triste para mim na história de Sansão. Ele adormeceu aos pés de Dalila. Dalila cortou o seu cabelo, as suas tranças. E como das outras vezes, disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Irmãos, esse é o versículo mais triste da história de Sansão. Sansão acordou pensando: vou fazer da mesma forma que eu fiz as demais vezes. Porém, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Este é um dos versículos mais tristes da história de Sansão. E o que eu aprendo com isso? Qual é a lição que eu tiro de Sansão? Dons, performance, dons não substitui caráter. Não basta pregar, precisamos viver. Não basta falar bem, precisamos viver a mensagem pregada. Dons não substitui caráter. Vocês estão comigo? Amém. Quem não vigia, não importa os seus dons. Quem brinca com o pecado, não importa os seus dons. Quem brinca com a sua natureza humana, não importa os dons. Se não vigiar, perderá a presença do Espírito do Senhor, como perdeu Sansão. Ao citar estes homens, estas histórias, nós entendemos melhor o que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não podemos olhar para trás. Eu quero citar alguém do Novo Testamento, Demas. Demas, ele era um cooperador extraordinário. Demas era alguém que auxiliava Paulo, que abraçou a causa missionária com Paulo. Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo elogia Demas. Mas lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo disse: Demas me abandonou, amando o presente século. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque este mundo é traiçoeiro e ele é capaz de nos atrair. Demas amou o presente século e abandonou o ministério que Deus confiou em suas mãos. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós precisamos tomar muito cuidado com as redes sociais. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós acessamos em nosso celular. Nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações
que este mundo, que esta sociedade nos oferece. Todos estes exemplos em comum têm um paralelo com a mulher de Ló. Ela olhou para trás e se sucumbiu. Estes homens que nós citamos, em dado momento das suas vidas, eles flertaram com o pecado, desobedeceram à ordenança de Deus. E a advertência é clara: não basta sair do pecado ou lutar para sair do pecado, é preciso permanecer longe dele. Não basta começar a caminhada, é preciso ir até o fim. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver pela verdade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A gente vai concluir dizendo: a mulher de Ló, Saul, Sansão, Salomão e Demas são lembretes vivos que o maior perigo não é começar mal. Quantas vezes nós começamos mal? Mas o importante é terminar bem. Quantos creem que Deus tem uma nova história? Deus tem um novo capítulo. Portanto, não olhem para trás. Não negocie a sua obediência. Não troque o eterno pelo passageiro, pelo prazer momentâneo, como fez Esaú. A mulher de Ló, ela não disse uma palavra, porém seu gesto e sua atitude fala até hoje. Ela se tornou um memorial de advertência. E eu quero finalizar, coloca na tela para a gente, Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1 e verso de número 2. A palavra de Deus para nós é essa: nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar destemidamente, olhar para o propósito pelo qual Deus nos chamou. Hebreus capítulo 12, verso 12, verso de número 1 e verso de número 2. Olhando, portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quem está caminhando aí, dizem amém. Amém. Como nós devemos caminhar sem nos distrair e sem olhar para trás, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, por causa da alegria, do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A caminhada com Cristo não é fácil, mas quantos aqui estão decididos a não se distrair? Quantos aqui estão decididos a não olhar para trás? Vamos orar de pés. E aqui eu falo com pessoas que não estão aguentando mais. O Espírito Santo chama à frente desta igreja hoje aquelas pessoas que não estão aguentando mais. Não no aspecto de querer voltar para trás, a praticar as obras infrutuosas da carne, mas parece estar tão pesada a caminhada, parece estar insuportável, parece estar pesado demais, e você não está conseguindo mais caminhar firmemente.
dentro da chamada, dentro do propósito. Perceba-se, às vezes a gente pregava, hoje não prega mais. Às vezes a gente orava com intensidade, hoje não oramos mais. Líamos a Bíblia com intensidade, hoje não lemos mais. Cantávamos com júbilo, hoje não cantamos mais. Servíamos ao reino com prazer, hoje não conseguimos mais servir com prazer. Tem alguém que sente assim, quer orar comigo? Eu